A gente já tá cansado de saber que a família Moto G de smartphones foi uma das mais importantes para popularizar o segmento dos celulares intermediários, que é o que reúne o melhor custo-benefício, né? É justamente por causa disso que ela é uma das mais populares aqui no Brasil. Pois bem, em 2021 a família ganhou como novo membro o Moto G100, que é o primeiro smartphone da linha com especificações top de linha, o que faz dele tranquilamente o melhor Moto G de todos. E com o hardware dele ele supera até o Moto Edge Plus em alguns aspectos, viu? Para quem não sabe, em alguns mercados como a China, esse aparelho aqui não foi lançado com esse nome, mas sim com o nome Motorola Edge S, o que posiciona ele não como o melhor modelo da linha intermediária da fabricante, mas sim como o mais básico da família de ponta. O que, se a gente pensar puramente nos componentes desse celular e no preço bem maior do que o máximo de R$2.000 que a maioria dos Moto G se encaixam, racionalmente faria mais sentido mesmo. Só que ao pegar esse aparelho aqui e chamar de Moto G100, a Motorola fez uma jogada brilhante de marketing. Agora que eu já passei umas 3 semaninhas testando esse aparelho, eu posso falar para vocês como o conjunto desse modelo justifica tudo isso. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender e de quebra vai estar mais preparado para decidir se vale ou não investir em um Moto G100. Bora lá! Só de bater o olho no Moto G100, quem conhece a linha Edge da Motorola vai concordar que esse aqui realmente não é nada parecido com eles. Na verdade, ele é extremamente parecido com o Moto G 5G Plus. O tamanho e o peso deles são praticamente idênticos, o que significa que eu também achei esse aqui com uma pegada boa e confortável de usar, mas ainda assim pesadinho, mesmo sendo todo de plástico. A tela também tem bordas visíveis, mas não muito grandes em todos os lados, e com a de baixo um pouquinho maior. E o display só é interrompido ali pelos 2 furos das câmeras frontais. O leitor de digitais também faz o papel de botão de energia na lateral e o conector de fones de ouvido continua embaixo junto com uma entrada USB-C e alto-falantes para mídia. Atrás a gente vê as câmeras que também estão em configuração quadradinha de cooktop que a gente viu no G5G Plus. E esse aqui também está disponível nesse azul brilhante com reflexos roxos, além de um outro azul bem clarinho que é praticamente prateado, e vem com uma capinha transparente protetora. Outra coisa que vale mencionar é que o Moto G100 não tem certificação IP de resistência à água. A Motorola não traz isso para um aparelho dela desde o Moto X4. Na tela, o painel é idêntico ao Moto G 5G Plus. É LCD, tem 6,7 polegadas na proporção de 21:9, a resolução é Full HD+, e a taxa de atualização é de 90 Hz. Nada de OLED ou AMOLED como a gente viu nos Edge. Ou seja, para um intermediário é uma tela excelente, com ótimas cores, brilho forte e movimentos rápidos e suaves. Para um top de linha é uma tela bem ok, mas que não chega no nível das melhores concorrentes, especialmente nos tons de preto. A grande maioria das pessoas não notaria lá muita diferença e vai sim ficar bem satisfeita com esse aqui. No hardware sim, o Moto G100 se enquadra como um verdadeiro top de linha. O processador é Snapdragon 870, que é como se fosse uma versão melhorada do 865 que veio no Edge Plus. E as memórias incluem 12 GB de RAM e 256 de armazenamento, e dá para expandir também o espaço interno usando um cartão microSD, mas só se você não quiser usar 2 chips de operadora, porque a bandeja é híbrida. Lá na gringa tem uma variante desse modelo aqui com menos memórias, mas aqui para o Brasil a Motorola decidiu trazer oficialmente só o modelo mais completo dessa vez. Aí, o resultado é o que a gente espera de um ótimo smartphone top de linha, sem qualquer sinal de engasgo ou sofrimento mesmo no uso mais intenso. Por mais que no papel o desempenho do Snapdragon 888 seja sim melhor, na prática vai demorar bastante até a gente sentir alguma diferença entre os dois, se é que vai sentir. E falando no futuro, esse chip também vem com compatibilidade à rede 5G, tanto no padrão DSS, que já existe em alguns lugares aqui do Brasil, quanto no sub 6 GHz, que deve começar a ser instalado por aqui para valer em 2022. Torcemos, né? Eu sou um otimista. Indo para as câmeras, nas frontais o G100 também repete o que a gente viu no G5G Plus. Uma principal de 16 megapixels e uma ultrawide de 118 graus com 8 megapixels. De dia, as duas tiram selfies muito boas e é legal ter a opção da ultrawide para você poder fazer caber mais gente ou cenário na foto. De noite, aí o resultado não foi muito legal. A principal tem dificuldades de focar sem usar a tela como flash, e isso quando ela não resolve deixar tudo amarelado, né? E usar a tela como flash resolve esses dois problemas, mas se você não tomar cuidado, pode ficar com a cara estourada com luz demais.
ou seja, no escuro se prepare para tirar várias selfies até conseguir garantir uma boa. No cooktop, na traseira, a gente tem 3 câmeras, por mais que tenha ali uma quarta boca nesse fogãozinho. A principal tem 64 megapixels e junto dela tem uma ultra-wide de 16 megapixels e um sensor time of flight de 2 megapixels para profundidade. O quarto buraquinho ali é de um sensor a laser para melhorar o foco, o que é muito mais útil do que seria colocar ali uma lente macro meia boca só por colocar. Aliás, isso me lembra que nesse aqui, a câmera ultrawide também consegue fazer fotos de pertinho no modo macro. E os resultados das fotos foram sinceramente muito bons de dia, tanto na lente principal quanto na ultrawide, e de noite só a ultrawide perdeu um pouquinho de definição, mas ainda continuou bastante digna. Sinceramente, na principal você até pode ativar o modo Night Vision para ganhar mais definição e cores, mas eu gostei mais do resultado natural mesmo. Outra coisa legal é que a Motorola colocou uma espécie de ring light em miniatura em volta da ultrawide. E aí quando você ativa o modo macro, pode ligar essa luz para tirar fotos de perto em lugares claros ou escuros e o resultado continua legal. Nos vídeos, o G100 consegue gravar com a traseira em 6K a 30 quadros por segundo, mas sem estabilização, então rola bastante tremedeira. Ativando a estabilização eletrônica, ele dá uma ligeira fechada no ângulo da gravação, mas você ainda consegue gravar em 4K a 60 fps e o resultado fica bem suave. Todas essas configurações você encontra tocando na setinha para cima na tela do aplicativo de câmera, o que eu levei um tempinho para descobrir, admito. E nas câmeras frontais só dá para gravar em Full HD a 30 fps mesmo, com ou sem estabilização. Uma dica para quem precisar usar a estabilização na frontal, aliás, é gravar com a lente ultrawide para não precisar se forçar para segurar o celular mais longe, só porque a cabeça não cabe direito na lente principal com o estabilizador ativado. No software em geral, o G100 vem com o Android 11 da Motorola, o que quer dizer que é um sistema com visual bem limpo e próximo ao estilo da própria Google, que ela usa nos celulares, mas que tem todas aquelas funções extras legais do app Moto, incluindo os gestos para abrir a câmera ou então para você ligar a lanterna, que continuam sendo a melhor solução para esse tipo de coisa, na minha opinião. E uma novidade aqui é o modo Ready For, que você pode usar ligando o celular em alguma tela ou computador por meio de um cabo USB-C para HDMI ou USB-C para USB-C que tem a capacidade de transmitir vídeo. Aí você vai ter uma opção para abrir o modo desktop muito similar ao do DeX da Samsung, que dá para controlar usando o celular como touchpad e teclado ou pareando um kit de mouse e teclado Bluetooth. Outras opções que o Ready For incluem são você só espelhar a tela do celular na tela maior, ou então reproduzir os seus jogos em tela cheia, usar o aparelho como uma central de streaming com os apps de vídeo que estão instalados lá sem precisar de um Chromecast ou algo do tipo, ou então, e para mim isso é o mais legal, usar as câmeras traseiras do aparelho e a sua TV durante videochamadas. E aí, dependendo do aplicativo de chamada, o G100 até rastreia os rostos de quem estiver com você para manter todo mundo enquadrado sem mostrar coisa demais no ambiente. E para quem quiser, a Motorola vende um kit com o Moto G100 que custa entre 100 e 200 reais a mais, dependendo da loja, e inclui um cabo USB-C para HDMI e essa base que serve de tripé para segurar o celular enquanto você usa esse modo, permite deixar ele na vertical ou então na horizontal, e ainda por cima tem uma ventilação para impedir que o G100 esquente demais. Eu gostei de usar e achei que funciona muito bem esse modo. Melhor do que isso, só se a Motorola conseguir seguir o caminho da Samsung aí, que já conseguiu fazer o DeX funcionar sem precisar de nenhum cabo. Mais um ponto negativo que eu tenho que falar aqui é sobre a política de atualizações da Motorola, que está deixando bastante a desejar nesse caso. Mesmo com hardware de ponta, a empresa só prometeu uma atualização grande do Android para o Moto G100, o que é péssimo quando a gente considera que esse aqui vai parar no Android 12, enquanto empresas como a Samsung mesmo estão prometendo 3 updates do sistema, até em celulares intermediários. Eu sei que a gente não deve comprar celulares com base na promessa de atualizações futuras, já que as empresas podem sim mudar de ideia um dia, mas a coisa é pior quando as empresas nem tentam. A bateria do Moto G100 tem reservas de 5.000 mAh, o que também é o mesmo tamanho que a gente viu lá no Moto G 5G Plus. Só que como o processador desse aqui é mais poderoso, ele também gasta um pouco mais de energia, então não consegue chegar nos 2 dias inteiros de uso moderado. Mas dá sim para chegar em 1 dia e meio se você só usar um pouquinho de redes sociais, mensageiros, assistir uns vídeos e fizer poucas fotos e vídeos. Já com o uso mais intensivo, com, sei lá, umas 5 horas de jogos online pesados, ele ainda aguenta bem sim, mas pode ficar sem força ali do meio para o final da tarde. Isso tudo usando o modo automático de tela, que varia a taxa de atualização para cima ou para baixo, dependendo do conteúdo que você estiver usando. Deixando a taxa fixa em 90 Hz, a duração da bateria cai um pouco, mas reduzindo para 60, você também ganha mais algumas horinhas.
E ele vem na caixa com um carregador Turbo Power de 20 watts, que não é dos mais rápidos que a gente já vê em celulares recentes, mas também não é dos piores. É 1 milhão de vezes melhor do que não ter carregador, né? Com esse aqui, nos meus testes a recarga de 0 a 100% levou perto de 1 hora e 45 minutos. Antes de encerrar, vale falar que o G100 só tem um alto-falante para mídias, que é esse voltado aqui para baixo, na posição fácil de cobrir com as mãos. Considerando que até o Moto G8 Power já tinha 2 caixas de som para áudio estéreo, ver que esse aqui não tem isso, mesmo sendo o melhor Moto G de todos, é meio decepcionante. Mesmo assim, o volume é forte e a qualidade do som é legal. Além da capinha, carregador e um cabo USB, ele ainda vem com fone de ouvido na caixa. E sob o leitor de digitais aqui na lateral, ele funciona bem, é fácil de alcançar e é rápido, então sem reclamações. Para encerrar, tem aquele cheirinho especial que a Motorola colocou nele, que continua forte na caixa, mesmo semanas depois, mas já tá bem fraquinho no celular, mesmo eu tendo usado ele no case quase o tempo todo. O perfuminho não vai durar muito, tá? Com tudo isso que eu falei aqui, acho que já deu para entender que com as especificações dele, câmeras, bateria, recursos e tudo mais, ele faria mais sentido como um smartphone mais básico do segmento de ponta do que como um que está no topo de uma família de intermediários. Só que por que então, na maior parte do mundo, ele chama Moto G100 e não Motorola Edge S? Eu vejo 2 grandes motivos. Primeiro porque colocando ele como um Moto G, a Motorola conseguiu direcionar bastante a visão dos analistas e do público em geral. A tendência é que a gente queira comparar ele com os outros Moto G, e aí fica fácil falar que ele é o melhor de todos. Se ele fosse chamado de Edge S, aí ele ia ser comparado com os modelos que têm câmera melhor, tela melhor e design melhor. Ele só ganharia no processador e mesmo isso por pouco. Aí o foco ficaria nas coisas que ele não consegue fazer ou faz pior, o que seria muito pior para a marca. E o segundo motivo que faz a escolha do nome Moto G100 ser uma jogada de mestre do marketing da Motorola é a própria popularidade da família Moto G pelo mundo, especialmente em países menos endinheirados, como é o caso do Brasil. Aqui a família G já é muito popular por causa dos aparelhos de ótimo custo-benefício. Lançando o G100 como o melhor Moto G de todos, a Motorola com certeza já ganha a atenção de todo mundo que um dia já sentiu carinho por algum outro integrante da linha. Aí é só conseguir convencer as pessoas a abrir a carteira. Falando nisso, no site da Motorola o Moto G100 sozinho ainda está saindo pelo mesmo preço do lançamento, que é R$ 4.000 a prazo e R$ 3.600 à vista. E com o cabo e o dock Red 4 os valores sobem uns R$ 200. Já nos varejistas dá para encontrar ele a partir de R$ 3.150 sozinho e R$ 3.254 com os acessórios Red 4. É um preço barato? De jeito nenhum. Condiz mais com o Moto G ou com o Edge? Com o Edge, com certeza. Mas é um preço ruim para um valor de lançamento de um celular com especificações desse nível em 2021? Não é não. Por mais que eu não recomende você comprar agora, é só esperar baixar mais um pouco que ele vai valer mais a pena. Pelo menos para quem não se importa em receber só uma atualização do Android, né? E você, o que achou do Moto G100? Qual preço acha que ia ser aceitável para ele? Deixa sua opinião e as dúvidas que tiverem sobrado nos comentários abaixo. Você já se inscreveu no canal, clicou no sininho e escolheu as opções todas ali para não perder nenhum vídeo novo do Tecmundo? Esse review dá um trabalhão e não custou nada para você, então o mínimo que você pode fazer é quebrar esse galho para mim, né? Você pode me encontrar também no perfil @leobrjor no Twitter e no Instagram. Agora eu vou nessa. Um abraço e até a próxima!